Boa noite. Sejam todas e todas bem-vindos. Eu vou começar dando alguns avisos sobre a 9ª jornada da AME Piauí, que as inscrições estão disponíveis aqui na FEP a R$ 80, que vai acontecer só em agosto. E dia 26 de julho, às 8 horas, vai ter o show do Carlinhos Conceição no Teatro 4 de Setembro. E também avisar das inscrições do 8º CEP, Congresso Espírita Piauiense. E tem plantões de inscrições na livraria aqui da FEP nas doutrinárias de domingo. E a inscrição online pelo site www.fepiauí.org.br. E também falar que vai iniciar na casa um estudo da mediunidade, teoria e prática 1. Início 5 de agosto, das 16 às 17 horas e 30 minutos. E a facilitadora é a Jesus Alencar. E também falar que do dia 20 a 23 de julho de 2017, nós vamos ter a Jornada Mediúnica de Parnaíba, com o tema Qualidade da Prática Mediúnica, lá em Parnaíba, no Centro Espírita Caridade e Fé. E agora a gente vai para a leitura da mensagem de hoje. E essa leitura da mensagem de hoje, ela foi retirada do livro Espírita, do livro Espera Servindo, que tem 2 autores, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. E o título da mensagem é Sentenciados. E a mensagem diz o seguinte: com relação à pena de morte, sabendo-se que a morte não existe, no sentido da extinção da personalidade, não nos será lícito apoiá-la, de vez que estaríamos aplaudindo na comunidade uma atitude que reprovamos no indivíduo. Em suma, nunca sanaremos um mal com outro mal, considerando-se, porém, a lei da evolução que nos preside os destinos, ante a divina justiça, é importante observar que temos na Terra milhões de sentenciados, como sejam os espíritos selvagens, estão intimados a perderem, através de longas provações, a brutalidade a que ainda se apegam. Os analfabetos se encontram na obrigação de caminharem para as fontes da instrução. Os maus jazem indicados para longas incursões no sofrimento, a fim de aprenderem a ser bons. Os ingênuos, fadados a muitos desenganos, com o objetivo de adquirirem experiências. Os rebeldes reconhecer-se-ão encabrestados na fieira de obstáculos e frustrações consecutivos, de modo a alcançarem a luz da reflexão e da disciplina. Os ociosos, cronificados na inércia, estão marcados para imersões nos nevoeiros da penúria, a fim de compreender a felicidade e o privilégio do trabalho. Atendendo-se aos princípios de causa e efeito que nos regem, e sem anotarmos os problemas de lugar e tempo, dever e condição, até atingirmos a espiritualidade superior, todos nós estamos sentenciados a tarefas determinadas, que o exame correto de nossas tendências nos demonstram quais são. E agora a gente vai procurar serenar nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Nossa Senhora, a Jesus Cristo e ao apóstolo Paulo, e vamos tecer a seguinte reflexão: Senhor, que na noite de hoje nós possamos entender e compreender
que a causa de todas as nossas aflições, de todos os nossos problemas, de todos os nossos obstáculos e de todas as nossas frustrações e infelicidades se encontram dentro de nós mesmos, no nosso desequilíbrio espiritual, que é sustentado pelo nosso egoísmo, que é gerado pelo nosso medo. Então, Senhor, te pedimos fé, força, foco, determinação, produtividade, proatividade, positividade, para que nós possamos começar a trabalhar esse nosso desequilíbrio espiritual. E trabalhando esse nosso desequilíbrio espiritual, que nós comecemos a trilhar o caminho do nosso equilíbrio espiritual. E trilhando esse nosso caminho do equilíbrio espiritual, que nós possamos nos aproximarmos do amor. E nos aproximando do amor, que nós possamos sentir uma sensação de bem-estar e de prazer que o amor nos dá. E nós possamos compreender qual é o real sentido, qual é o nosso verdadeiro motivo de viver, que é o amor. Assim, Senhor, te pedimos todas essas bênçãos e te damos graças a Deus. Assim seja. Bem, a palestra de hoje tem o título A Pena de Morte na Visão Espírita. E aí nós vamos chamar nossa querida irmã, daqui da casa da Federação Espírita Piauiense, Zélia Sabre. E vamos agradecer aqui pelas palavras dela. Aí eu baixo aqui. Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, porque sabemos que aqui está repleto, né? Se eu tivesse mediunidade de evidência, já havia aqui quem que está, mas com certeza temos muitos irmãos neste momento, até porque o tema é convidativo. E também nossos irmãos que nos assistem pelo Face, que recebam o nosso abraço, o nosso carinho e os nossos agradecimentos pela atenção que têm dispensado ao programa Espírita. Nós vamos falar um pouco sobre pena de morte, mas vamos abordar na ótica espírita, não deixando de permear um pouco do que acontece fora da visão espírita. A gente, em princípio, parece até achar, mas pena de morte, o que tem a ver com doutrina, com religião, com filosofia? Será que não tem? Tem muito. Nós vamos ver a importância que é esse tema para a nossa vida, para o nosso equilíbrio, para a nossa ascensão espiritual. Verificando o que é pena de morte, pensando um pouquinho, nós buscamos esse conceito que nos diz que pena de morte é um tipo de condenação criminal prevista e regulamentada de acordo com a lei e o sistema jurídico da região em que é aplicada. Pena de morte também é conhecida como pena capital. Às vezes nós ouvimos dizer, fulano recebeu a pena capital. Já sabemos que trata-se da pena de morte. Essa sentença, para a surpresa, acho que de alguns, porque muitas pessoas acham que pena de morte não existe. Esta sentença é utilizada por diversas sociedades ao longo de toda a história da humanidade. Quando nós verificamos no passado, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar vários casos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, também nós vamos encontrar ali vários casos que foram sentenciados com essa pena máxima, a pena de morte, né? Hoje, quase todas as democracias, como a França, a Alemanha, Portugal, aboliram a pena de morte. A maioria dos estados federados dos Estados Unidos, principalmente do Sul, eles retomaram a pena de morte, eles deram uma trégua e a partir dos anos 70, da época de 70, eles retomaram
voltar a utilizar essa sentença, visando ou com a ideia de que essa pena de morte diminuiria a violência, diminuiria os atos de abuso praticado por as pessoas. Nos Estados Unidos e Japão são democracias, praticamente são as únicas que continuam a aplicar a pena de morte. Nos Estados Unidos, alguns estados, porque lá é dividido por estado, eles têm independência e autonomia para legislarem diferentemente em cada estado. Então, quando a gente dá uma olhada no mundo, partindo do princípio, eu imaginei que muitos de nós pensamos que não existe. Então, quando nós olhamos em termos de mundo, como é que está essa vivência com essa legislação que aplica a pena capital? Então, nós temos, eu peguei uma posição de 2014, e essa posição de 2014, ela deu um salto muito grande em 2015, e em 2016 houve uma redução na utilização da pena de morte. Então, em 2014, dos 103 países que utilizavam, 53% aboliram a pena de morte para todos os crimes. Porque a pena de morte, ela é seguida, ela é percebida, ela é utilizada para os crimes graves. E alguns que aboliram parcialmente. Mais da metade aboliram para todos os tipos de crimes. Outras, em torno de 6 países, 3%, aboliu para os crimes comuns, deixando passível da punição de crime de morte apenas aqueles crimes que eles consideram graves nas suas legislações. E, na prática, existem alguns países que não praticam mais a lei de pena de morte, mas ainda consta nos seus regimentos internos, nos seus regimentos jurisdicionais. Então, foram abolidos na prática em torno de 26% da quantidade de países que usavam a pena de morte. Eles existem na lei, mas na prática eles não exercem mais esse tipo de sentença. Então, 36 países, em torno de 18%, tem na legislação e tem na prática. Tanto tem a lei, eles são acobertados por isso, e fazem sistematicamente o uso dessa lei. O Suriname, só uma observação, agora em 2015, comemorou a abolição dessa lei dos seus estatutos. A pena de morte no mundo, em 2015, o secretário-geral da Anistia Internacional, porque essa lei de pena de morte, ela precisa obedecer não só às leis daquele Estado que está adotando, mas também ter um acompanhamento do que diz a lei internacional, a fim de não prejudicá-la, a fim de não desvalidá-la. Então, o secretário-geral da Anistia Internacional disse que no ano de 2005, que, abrindo já um parênteses, foi o ano que mais houve utilização das sentenças de pena de morte, ele disse que os governos continuam a tirar a vida sob a falsa alegação de que a pena de morte deixa o mundo mais seguro. Então, no momento em que eclode no mundo uma violência que a gente não consegue controlar, que as autoridades não conseguem dominar completamente, eles utilizaram muito fortemente a pena de morte, dizendo que aquilo ia dar segurança, ia livrar o mundo daquelas pessoas ainda no crime e que ia tornar os seus países mais tranquilos. Será que isso acontece? Pelo menos 1.634 pessoas no mundo em 2015 foram assassinadas, entre aspas, sob a cobertura da pena de morte. Porque nós sabemos que além, ela é uma sentença que é legalizada, utiliza-se isso com base na lei, como força de lei, mas o que acontece? Por baixo dessa lei,
dessa cobertura que a lei dá, nós sabemos que muitos casos de inimizades políticas, de inimizades empresariais, são utilizados para desovar aquelas pessoas que não são bem vistas no seu meio, que estão prejudicando de alguma forma interesses muitas vezes individuais. Então, esse dado de 1.634 pessoas mortas, sentenciadas e de fato concretizada a sentença como pena de morte, não está incluído o país que mais mata utilizando esse argumento judicial, que é a China. A China, segundo os dados da própria Secretaria de Anistia Internacional, ela não divulga, todos os dados dessas sentenças são guardados sob sigilo de Estado. Ela não divulga. Então, estima-se que pelo menos 1.000 pessoas ela tenha mandado, sentenciado com esse tipo de dispositivo legal. A China, o Irã, a Arábia Saudita e muitos outros países continuaram a sentenciar pessoas à morte por crimes menores. Isso é grave. Por quê? Porque a pena de morte é um artifício que a lei utiliza para punir aqueles crimes que, aos olhos da lei, não tem mais jeito. São crimes gravíssimos contra a sociedade, contra o país, contra grupo de pessoas e tal. Mas os crimes menores não se utiliza a pena de morte. E estes países continuam à mercê desse recurso, independentemente de saberem que estão ferindo a lei internacional sobre este assunto. A maioria dos países no mundo, 102 até 2015, aboliram totalmente a pena de morte. Num total de 140 estados ao redor do planeta, se tornaram abolicionistas ou praticam este não crime. Em 2011, pelo menos 676 pessoas morreram e aquele corredor da morte, que como se chama, tinha nada mais, nada menos do que 18.750 pessoas esperando ser sentenciados ou não. Os Estados Unidos, todos os crimes, desculpa eu continuar chamando o crime, é porque na minha cabeça a pena de morte só é um crime. Me perdoe, eles estão apoiados na lei. Nos Estados Unidos, 4% de todas as pessoas que foram sentenciadas com a pena capital eram inocentes. E aí a gente começa a verificar o quanto que é duro, que é difícil e que deve ser banido, deve ser inaplicável essa pena de morte com relação às pessoas. Isso foi para dar um pequeno panorama do que acontece, porque a maior parte de nós pensa que esse negócio de pena de morte é coisa do passado. E não é, na verdade, não é. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, a pena máxima que a lei autoriza, que a lei define como sentença para uma pessoa que foi condenada aqui, que cometeu crimes graves, é de 30 anos de reclusão. Nós não temos a prisão perpétua. Então, 30 anos é o máximo. Mas, o que acontece no Brasil? Ninguém ouve falar do que tem abaixo disso que eu acabei de dizer. Nem mesmo estudante de direito, eu não desconheço que alguém, professor, fale na sala de aula esse item da Constituição Federal. 30 anos o prazo máximo de reclusão de um detento, e no Brasil, ainda hoje, está instituída a pena de morte. Só que a pena de morte parcial, mas ela existe, está na Constituição Federal. Só está na Constituição Federal já dá um calafrio, porque se está lá, pode muito bem em algum momento ser resgatado. Se voltar isso, houve a ventilação de um plebiscito ano passado, ano atrasado, não lembro bem, e há um risco.
Um risco para quem acredita na valorização da vida. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que não haverá penas de morte, salvo no caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, item 19. Será que nós cumpriremos, a gente tem segurança de que seja cumprido fielmente o que está lá descrito, os casos em que pode ser decretado em guerra, os casos em que pode alguém ser levado à pena de morte? Qual a segurança que nós temos? Principalmente nos dias de hoje, na insegurança que nós vivemos com relação à idoneidade e à ética dos nossos próprios dirigentes. Esse artigo da pena de morte na nossa Constituição, ele não pode ser alterado. Por quê? Porque ele está lá, ele consta lá dos direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais não se mexem. Eles são considerados cláusula pétrea da Constituição Federal, da Carta Magna, para ser mudado só com outra reforma constitucional. A pena de morte, desde a primeira Constituição no Brasil, já estava ali instituída a pena de morte. Naquela época, utilizava-se a forca. Quem não lembra do Tiradentes? Então, era condenado à pena de morte, ao enforcamento, mas antes que o criminoso chegasse ao local onde ele ia ser sacrificado, ele fazia uma verdadeira peregrinação pelas ruas da cidade para que o Estado mostrasse a todos, ou intimidasse a todos, para não cometerem mais os crimes. Mas quem eram as pessoas que iam ser executados desta forma? Será que os ricos iam? Notadamente iam os negros, os escravos. Quando se rebelavam por alguma coisa, já recebiam a sentença de morte. Nós temos, na primeira Constituição de 1824, pena de morte. A pena de morte foi abolida nas demais constituições. Mas em 1937, na vigência da dominação do Estado Novo, que foi implantado por Getúlio Vargas, o seu artigo 122 foi incluído novamente a pena de morte nas situações de preservação das instituições. Se houvesse algum atentado contra as instituições, aquela pessoa seria executada. Na Constituição de 46 foi novamente proibida e houve outra exceção de retorno em 1969 e em 1978 foi considerada abolida por intermédio da emenda número 1, mas foi mantida para o âmbito militar no caso de guerra. Aí lá naquele artigo 84 é descrito quando o Brasil pode decretar guerra e como é que a pessoa vai se utilizar esta ferramenta. No Código Penal Militar de 1969 está definido todos os crimes que são passíveis da pena de morte e a forma da execução. Antes era enforcamento, a partir dali passou a ser fuzilamento. E para surpresa nossa, para a tristeza nossa, a mesma forma que o Brasil definiu como forma de utilizar essa sentença, morreram 2 brasileiros no ano de 2015, no ano em que eclodiu, assim, explodiu sobremaneira o índice de mortes. Então foi o Marco Axé Cardoso Moreira e o Rodrigo Muxfeld Goulart, lá na Indonésia, foram pegos transportando droga. E aí a gente verifica o seguinte, que a pena de morte jamais terá condições de reduzir a criminalidade. E esses 2 casos aqui deixam muito claro isso. 2 brasileiros saem da nossa terra, da sua pátria natal, portando droga, sabendo que na Indonésia existe a pena de morte e sabendo que lá eles seriam tratados com crueldade.
embora a pena de morte, nos casos dos países que a executam, é previsto que esses países tratem bem o prisioneiro, não tenha sofrimentos atrozes, como era aqui no nosso caso, no tempo da forca, que eles faziam aquela via cruz e tal. Na prática, a gente sabe que isso muitas vezes é ferido, não é cumprido. Então, ora, se a pena de morte reduzisse o índice criminal, que atração teria duas, isso aqui são só dois, muitos já foram, que atração teria alguém atravessar o mundo, sabendo que era muito certo que fosse pego e sua vida fosse exterminada. Então, as últimas execuções por esse tipo de condenação aqui no Brasil ocorreram por volta de 1870, com a proclamação da República em 1889, a pena de morte foi tirada do Código Penal. E sabe por que foi tirada do Código Penal nosso? É porque naquela época de Dom Pedro, houve uma sentença para um senhor chamado Manuel da Mota Coqueiro. Aí eu desenho um retrato falado dele que está na tela. Este senhor era muito rico, era do estado do Rio de Janeiro, era um fazendeiro bem abastado, e ele foi acusado de ter matado uma família de colonos. Ele foi sentenciado à morte. É um dos casos de pessoas com recursos que foi exterminado. E aí, depois da execução, foi descoberto que o assassino não era ele. Foi descoberto os verdadeiros assassinos. Com aquela ação, com essa descoberta, Dom Pedro teve, então, o medo, o receio, e passou a ter mais cuidado com as execuções, até que foi tirado totalmente não, parcialmente. Nós sempre insistimos em dizer que no Brasil não tem pena de morte, mas tem para os casos de guerra. E a nossa doutrina, a gente vê tudo isso e todo dia acontecendo coisas duras de se ver. E quando nós olhamos os crimes, muitos crimes bárbaros que acontecem, nem vou fora do nosso país, aqui mesmo. Primeiro pensamento que nos vem é o quê? A legislação brasileira é muito fraca. E isso acontece porque a legislação brasileira não pune. Aí diz logo, Estados Unidos tem pena de morte. E lá não tem violência? Talvez mais bárbaros do que as que acontecem aqui conosco. Mas o Livro dos Espíritos, Kardec trata dessa questão, e da questão 672, Kardec indaga a espiritualidade superior o seguinte: a pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Kardec querendo saber se havia justificativa. Hoje nós estamos banindo. Apesar de ainda ser grande o número de pessoas que morrem sentenciados por isso, dessa forma, os países estão aumentando aqueles que vão reduzindo esses atos e pensando melhor, em virtude da quantidade de inocentes que já foram sacrificados. Então, era uma necessidade naquela época, e os espíritos respondem: necessidade não é banho termo. O homem julga necessário uma coisa sempre que não descobre outra melhor. Quando é que nós incidimos no erro? Quando nós não conhecemos a beleza da paz, da harmonia. A proporção que se instrui vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Ainda hoje a gente vê pessoas transitando como bárbaros, matando em nome de Deus. Se Deus nos cria, se Deus tem o poder de nos tirar na hora que quiser, por que outro teria necessidade de fazer isso por ele? Será que é por ele mesmo que as pessoas estão matando, ou por ignorância, ou por um desejo interno de violência ainda arraigado no mal?
Na 763, na questão 763, Kardec também indaga: será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Nós estamos vendo que a sociedade vai evoluindo. Brasil, desde a primeira Constituição, pena de morte. 1889, já só em caso de guerra. Então, está havendo um avanço no entendimento de que isso não resolve os problemas de violência dos países. E os espíritos respondem: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça, e não raro em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera. Além de nós tirarmos a vida, nós ainda causávamos um prejuízo imenso. À medida que nós vamos compreender, um prejuízo imenso àquela pessoa, mas à medida que nós vamos compreendendo que somos todos irmãos, que somos filhos de Deus, que aqui neste plano não tem nenhum melhor do que o outro, e que tudo aqui é temporário, nós começamos então a abrandar, não o outro, mas abrandar a nós mesmos, que é esse o nosso papel. E os espíritos continuam: se houvesses vivido nessas épocas, teria achado tudo isso natural. E talvez mesmo, se fora juiz, fizesses outro tanto. Assim, é que o que pareceu justo numa época, parece bárbaro na outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas essas leis de acordo com aquelas. Ou seja, isso a lei divina, ela não muda. Ela é plana, é todo o tempo igual. Mas nós, na nossa imperfeição, hoje eu acho que uma coisa é certa, mas amanhã eu posso achar que aquilo que eu fazia não era tão certo. Aboliu-se assim um comportamento do homem, antigamente, que era de a sua palavra não voltar atrás. Eu conheci, meu pai nos ensinou isso, que a palavra de um homem não volta atrás. E hoje, graças a Deus, eu compreendo que a palavra do verdadeiro homem não só volta atrás, mas precisa voltar atrás. Por esta informação que o livro dos Espíritos nos trazem. O que eu achava certo ontem, com a minha instrução, com o meu conhecimento, com a minha humanização, eu vou vendo que aquela atitude que eu tinha era errada. E aí eu passo então a me corrigir, não a corrigir o outro. Quando isso tudo estiver funcionando desta forma, quando todos nós funcionarmos assim, não haveremos de precisar de leis humanas. E se tivermos dúvidas sobre isso, sobre o nosso comportamento, o que pensar sobre a pena de morte, nós vamos nos valer daquele que foi o exemplo, que foi o Senhor de todo o conhecimento, que passou aqui na terra e que nos deixou. E que está aí à nossa disposição até hoje, que foi o nosso Mestre Jesus. Ele também teve que um dia se posicionar sobre a pena de morte. Quem não lembra que Jesus estava, num determinado momento, quando chegam os fariseus com uma senhora, e cada um com uma pedra na mão, e queriam que Jesus se posicionasse sobre aquela atitude, porque era a lei da época, toda mulher que fosse pega em adultério ser apedrejada. Então, naquele momento, Jesus trouxe o ensinamento para nós sobre como deveríamos agir no caso de uma situação dessa.
numa situação em que eu precisasse me posicionar sobre a pena de morte. E o que foi que ele respondeu? Quando ele disse: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E ali o apedrejado era até a morte. Era uma sentença de morte por apedrejamento, que era muito comum naquela época. Apedrejamento, crucificação. O próprio Cristo foi sentenciado. Ele recebeu a pena de morte, a pena capital, e morreu na cruz. Então Jesus respondeu simplesmente, agachado, escrevendo no chão, ele disse: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque quem de nós pode acusar alguém tendo todos os pecados que aquela pessoa tem? O que é o adultério, neste caso, o adultério sexual, nessa relação afetiva lá, o que é isso senão um adultério causado por dois? Se alguém estava cometendo adultério, uma mulher não adultera sozinha. Ainda mais que ela era solteira. Se havia algum adúltero, com certeza não era aquela mulher. Mas ela, em virtude da inferioridade moral que a mulher passava naquela época, a palavra dela não tinha valor, a palavra dela não valia testemunho. Então era muito fácil, para dizer que aquele crime não estava passando em vão, acusar a parte mais fraca, a parte que não tinha como se defender. Mas o Cristo, naquele momento, nos ensina ensina como devemos nos posicionar sobre a pena de morte, e ainda deu outra lição. Para nós, todos são iguais, porque ali ele deixou de punir a mulher, porque também não puniria o homem, mas também não puniria a mulher. E aí a gente traz para a nossa reflexão com base neste ensinamento do Cristo. Nós temos um caso, vamos imaginar que nós estamos com um caso para decidir a sentença, pena de morte ou não. E aí eu pergunto, aquele que vai dar a sentença de pena de morte é perfeito? Nós somos perfeitos? Essa imperfeição é só aqui de Teresina? Ou é geral? Onde está o homem perfeito, capaz de levantar e apontar o dedo para o outro que está errando? Onde está esse homem? Se ele não é perfeito, ele pode errar. Pode errar? Pode errar. E se ele pode errar, na hora que vai fazer o seu julgamento, ele pode julgar falsamente. Ele pode julgar erradamente. E hoje a gente vê com muita clareza os julgamentos. A absolvição não é para o justo, não é para aquele que não errou, é para aquele que paga mais. Infelizmente, na lei humana está sendo assim. Então, é passível de erro, de muito erro. Se essa sentença pode ser errada, se a própria lei nossa, aqui no Brasil, diz que no caso de dúvida, se alguém é criminoso ou não, no caso de dúvida, pro réu. Ou seja, se você tiver dúvida sobre uma sentença, o direito de liberdade deve ser dado ao réu. Uma pessoa só deve julgar outra, mesmo sendo o juiz mais categorizado do planeta, mais perfeito, ele só deve julgar se na consciência dele tiver certeza que aquela pessoa cometeu aquele crime. Se não, deverá dar aquele caso, aquela pessoa como inocente. Não se pode admitir na nossa consciência, no nosso âmbito pessoal, íntimo, uma sentença que pode ter esse tipo de erro. E mais, quando alguém sentencia o outro com a pena de morte, ela é uma pena irreversível. Não tem mais
Vejamos lá Dom Pedro, quando aquele seu Modesto, ele foi descoberto que ele não tinha cometido o crime, era tarde. Não se podia retornar a vida para aquela pessoa. Nós sabemos que ele não morreu, mas o corpo físico morreu. Então aquela caminhada que ele teria naquele momento foi interrompida. E interrompida por um erro grave. Mas a parte mais interessante que eu trouxe para vocês é o que nós vamos ver agora. Porque a gente levemente abordou aqui a pena de morte, mas a pena de morte sob um aspecto legal. Mas será que existe pena de morte ilegal? Sob esse olhar da ilegalidade? Ou pena de morte é uma coisa legal? Será que algum de nós já tomou conhecimento que alguém sentenciou o outro de morte à revelia da lei? A pena de morte formal, ela é horrível e deve ser desprezada, deve ser deixada a sua utilização. Mas pelo menos quando tem um processo, a pessoa tem naquele processo oportunidade de defesa. É um processo aos olhos da lei, corre no âmbito legal. Ali, pelo menos na lei está garantido que aquilo tudo vai correr sem crueldade, tem a possibilidade de indulto, tem a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, no escopo dos direitos e garantias que congregam o direito penal via de regra. É o que se observa em todo e qualquer processo. Há um processo, mesmo que seja com a pena de morte, houve um percurso disso tudo, onde houve um trabalho de defesa de tudo que era possível para aquela pessoa mostrar sua inocência. Mas, no final, pena de morte. Mas existe, e a gente vê todo dia nos noticiários, e muitas vezes nós dizemos assim, bem feito, se todo mundo fizesse isso, não tinha essa violência toda. A gente estava em paz. Vejamos, quantos grupos de extermínio acabam com milhares de vidas, de esperança, de famílias que se destroçam. Pessoas que se titulam como feitores da lei, executores da lei a seu bel prazer. É a sua lei que está sendo colocada ali. Então, eles chegam para um grupo desafeto, por um interesse qualquer, e exterminam pessoas, às vezes família. Execuções de populações na rua. Quantos moradores de rua foram exterminados? Quantos homoafetivos foram exterminados? Homicídios por forças policiais. Será que ali está havendo justiça? Foi mesmo em defesa da sua própria vida que o policial decidiu matar o outro? Penas capitais por determinação de traficante de drogas. Quem não já ouviu falar que eles têm o seu código? Que eles decidem se aquela pessoa morre ou continua viva. O que é isso, se não sentenciar alguém de morte, de pena capital? Matadores de aluguel que por R$50 decidem matar uma pessoa. Linchamento de criminosos de pequena monta, de pequeno porte. Conheci caso de alguém que entrou numa casa para roubar umas coisas e a população pegou e fez com ele o que bem quis, até acabar com a sua vida, e vários casos que a gente conhece. Um rol de prática, essas práticas todas formam um rol de práticas que são muito piores, muito mais danosas, muito mais próximas da barbárie do que a pena de morte decretada um a um no âmbito da cobertura da lei. E o pior de tudo é que nós, a população, assiste a tudo isso passivamente
E como eu disse no início, muitas vezes dizendo, aplaudindo, que devia ser feito sempre assim. Quando nós dizemos isso, nós estamos nos igualando àquela pessoa que ainda está naquela fase de delinquência. Porque eu não posso combater um crime com outro crime. Se eu quero combater alguma coisa errada, eu preciso apresentar algo de correto, algo de justo. Como não temos essa justeza em nós, agimos da mesma forma. Mas o pior de todos, a pior das sentenças de morte é essa que está bem embaixo e que ninguém enxerga que é pena de morte. O que é o aborto? O aborto tem de duas formas, ele pode ser voluntário ou involuntário. O involuntário não há de se falar, não é crime. Mas quando eu, grávida, decido interromper a minha gravidez deliberadamente, o que é que eu estou fazendo? Quando eu, homem, engravido uma garota e deliberadamente eu digo, você vai tirar esse problema que você arrumou ou você vai me perder? E ela, na ilusão de um amor que não existe, faz o aborto. O que nós estamos fazendo quando nós provocamos o aborto voluntariamente? Se não, decretando a pena de morte, e a pior de todas. Porque aquele ser que muitas vezes acabou de iniciar a sua vida, a sua esperança de chegar aqui e continuar nesta escola bendita da terra é interrompida. E ele não pode se defender de nenhuma forma. É o ser mais indefeso que tem, é aquele que nós tiramos de dentro da nossa barriga. Barriga, perdão, do nosso útero. Tá certo? Isso é lamentável, isso é triste. E a maior parte das mulheres, segundo o doutor, eu lembro sempre o que ele diz, o doutor Alberto Almeida, a maior parte das mulheres que estão reencarnadas agora no planeta Terra cometeram aborto. E eu brinco sempre e digo, provavelmente a maior parte de todos os homens que estão encarnados neste momento no planeta Terra fizeram aborto, com certeza. E o homem fazendo aborto, que história é essa? E que somos nós, se não espíritos assexuados? E que ora reencarnamos como homem, que ora reencarnamos como mulher. Portanto, quando eu sou homem hoje, mas eu provavelmente já estive na condição de mulher. Quem me garante que eu já não fiz? Portanto, homens e mulheres devem se unir no amor, não na morte. Devemos aprender a valorizar a vida, porque sabemos quanto é importante para cada espírito esse momento escolar que passa aqui nesse planeta chamado Terra. A morte, meus irmãos, não resolve problema nenhum da alma comprometida com a sombra, com o mal. Quem é mal, quem está no crime, não é porque perde a roupagem corporal que se redime, que se modifica. Diz o ditado, mata-se a cobra, não, morto a cobra, morto o veneno. No caso do homem é diferente. Por que é diferente? Porque quando nós matamos apenas o corpo. E aquele homem que teve o seu corpo acabado, exterminado, que teve o seu sonho daquilo que ele vivia e que achava que era certo naquele momento, ele não vai receber isso com muita facilidade. Porque se ele ainda está no crime, é sinalização de que ele ainda é bastante atrasado. E os espíritos atrasados, eles revidam, eles odeiam, eles dão uma resposta muito pior do que a que eles receberam. E aí, o que acontece? Ele desencarna, mas o espírito fica e pode nos acompanhar com muita tranquilidade. A pena de morte está longe de ser justiça ou solução na doutrina da vida eterna e de penas transitórias.
Nós nos desesperamos muitas vezes com a dor que nós passamos aqui e agora. Mas essa dor passa. Ela é transitória de verdade. É preciso que nós passemos a enxergar o homem nessas multidimensões que ele é. Este homem que é homem hoje, que é mulher amanhã e que é espírito sempre. Isso é muito mais importante do que a gente ficar através da lei querendo penalizar alguém que já errou. Porque quando nós olhamos, por exemplo, o sistema prisional brasileiro, nós vemos que nenhum ser, a não ser que ele tenha muita boa vontade, que ele tenha conseguido enxergar uma luz não sei onde, mas via de regra, ninguém consegue se reeducar no sistema carcerário do Brasil. A doutrina espírita nos orienta, nos mostra, nos ensina que a morte não livra o ser das suas mazelas, dos seus mal, das suas tendências más. Ela continuará, este ser continuará a existir com as mesmas ideias, mesmo depois de morto. O corpo físico, e mais revoltado com o ato praticado pela justiça. E a doutrina nos alerta, só o amor é capaz de transformar o indivíduo. A pena de morte desaparecerá. Quando a sociedade estiver esclarecida, estiver entendendo e vivendo em conformidade com a lei de Deus, que é uma lei que não se modifica. Levando em conta para isso os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Levar aquele criminoso, aquele delinquente à morte, é apenas tirar essa roupagem e livrá-lo e revoltá-lo e fazer nascer os processos obsessivos que muitos de nós passamos. Quando o desencarnado, o malfeitor desencarna, só a moral nos manteria imune das suas investidas invisíveis. Ele não deixa de ser o que é. E se eu não deixar de ser o que eu sou, não tem dúvida, é processo obsessivo, é tormenta, é dor. Eu que tenho que mudar, porque eu não vou mudar aquele a quem eu sentenciei, aquele que errou no passado. E ele vai me prejudicar, ele vai me obsediar. E como eu me livro? Sendo uma pessoa melhor do que ele. Qual é o caminho para isso? A reforma íntima. Ninguém muda ninguém. Ninguém faz nada por ninguém. Nós é que fazemos, nós é que nos transformamos. Mas uma coisa é certa: o mal, o ódio e a dura pena, querer ver o outro sofrer para pagar o que fez, não vai resolver a situação. Mas o perdão resolve, o amor resolve. Foi o próprio Pedro quem nos disse que o amor cobre multidões de pecados. Que o Mestre Jesus possa ficar com todos nós, encarnados, desencarnados, bons e maus, porque todos